Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é dia 29 de março de 2020, domingo, e eu vou aproveitar o domingo do mesmo jeito que eu aproveitei o sábado para marcar, que é um dia em que eu falo mais sobre é, essa situação que a gente está passando, em vez de simplesmente dar dicas culturais. E vou transformar também o domingo, isso é uma resolução que mais de respeito a mim do que a vocês que estão assistindo, um dia em que eu vou testar um prato novo de brunch, né? Todo domingo eu vou fazer um prato, de preferência procurar coisas que eu nunca fiz ou coisas que eu fiz para tentar aperfeiçoar. E hoje eu vou experimentar fazer panqueca pela primeira vez. Já acompanhei a feitura de panquecas, mas eu mesmo nunca fui lá e botei a mão na massa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se ficar legal, eu aviso. Se não ficar, eu continuo tentando. Mas a ideia de fazer uma atividade dominical diz respeito à primeira dica de hoje, que é justamente pensar numa atividade que se repita sistematicamente, semanalmente também, né? Para a gente não perder essa referência. Do mesmo jeito que a rotina é importante para a gente também não perder a noção das horas e não ficar até altas na internet discutindo e vendo meme ou vendo vídeo e acordar tarde, almoçar às 4 da tarde, jantar meia-noite, né? É importante manter um padrão durante o dia, também é importante manter um padrão durante a semana. Eu já vinha fazendo isso bem antes dessa quarentena, né? Como trabalho a partir de casa, tenho uma liberdade, inclusive, de transformar uma quarta-feira num sábado, ou o contrário, né? Um domingo numa terça-feira, dependendo de como estão as coisas. Tem dias que eu consigo acordar mais tarde, tem dias que eu preciso trabalhar o dia todo e acabo tirando o dia para isso. Mas tem uma flexibilidade aí do que é dia útil e dia inútil, né? Eu não gosto desse rótulo, acho ridículo, né? Porque parece que o dia só é útil se você trabalha, né? E o ócio é tão importante quanto o trabalho, em alguns casos até mais. E eu tenho essa flexibilidade justamente de transformar o dia num dia útil ou num dia inútil, inútil, entre aspas, com uma certa tranquilidade. Só que nunca esquecendo que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são referenciais para a maioria das pessoas, então é bom você não perder a conta de que dia é terça, de que dia é quinta, de que dia é domingo, né? E nessa situação que a gente está passando é muito fácil, né? A gente olhar e falar assim, putz, que dia é hoje mesmo? Normalmente a gente já passa por isso, né? Mas é legal a gente saber, acordar e saber, hoje é domingo, vou fazer tal coisa. Hoje é segunda, vou fazer tal coisa. Às vezes pode ser um tipo de comida, às vezes pode ser um tipo de exercício, às vezes pode ser um tipo de música, um tipo de jogo, enfim. Eleja aí o que é que você escolhe para fazer durante um determinado dia da semana e tente manter essa atividade semanal. E sempre pensando que essas dicas que eu estou dando, elas servem inclusive para o período pós-quarentena, né? Porque elas ajudam inclusive a gente a se orientar na vida como um todo, não só nesse período que a gente está passando. Bom, essa foi minha dica de convivência, de quarentena, né? Para não para manter a sanidade, né? E vou começar aqui as dicas culturais. Vou começar por uma série, faz tempo que eu não recomendo uma série aqui. E vou falar da Hunters, que foi lançada agora há pouco tempo, acho que um mês ou um pouco menos. Ela saiu toda de uma vez pelo Amazon Prime e também nas melhores torrents do ramo, né? Para quem sabe, sabe. Hunters conta a história de um grupo de caçadores, como o título diz, de nazistas, né? É a primeira série de TV feita pelo Al Pacino, ele nunca tinha feito TV, e ele é o líder desse grupo clandestino, que a série se passa no final dos anos 70, que procura nazistas que se infiltraram, em alguns casos foram convidados a vir para os Estados Unidos e levam sua vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, como se fossem membros orgulhosos de uma sociedade normal.
E como a série se passa no final dos anos 70, né, boa parte dos protagonistas e antagonistas da Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos. Os que não morreram, óbvio, né? E a série justamente trata disso. É uma coisa que não é uma lenda urbana, não é uma teoria da conspiração, mas realmente aconteceu isso, e não só nos Estados Unidos, em vários outros países do mundo, abriram as portas para os nazistas depois de rendidos, e eles foram anistiados e, em alguns casos, ganharam cargos até importantes em determinados lugares, né? Notório, por exemplo, o fato de que os Estados Unidos conseguiram não só ir para o espaço, como chegar à Lua, graças a cientistas nazistas que estavam na missão Apollo. Eles foram anistiados pelo governo norte-americano e, cientes de como eles eram importantes do ponto de vista científico, o governo norte-americano colocou eles no projeto Apollo, e cientistas nazistas ajudaram os norte-americanos a chegar na Lua. É puro e simples, isso é fato. Isso não é teoria da conspiração. E a série parte justamente desse pressuposto. Ela acompanha, na verdade, um protagonista mais jovem, que estilo Jornada do Herói, né? Como se fosse um Neo, né? O personagem principal dos Invisíveis, do Grant Morrison, que é um jovem que descobre que não só há nazistas infiltrados nos Estados Unidos, como há esse grupo de caçadores também trabalhando clandestinamente para que os nazistas não saibam que existe esse grupo de caçadores de nazistas. É uma série produzida pelo Jordan Peele, diretor tanto do Corra quanto do Nós, dois grandes filmes. E é uma série muito caricata, uma série que às vezes até resvala numa caricatura desnecessária, porque em alguns casos eles foram inclusive críticas, receberam críticas por conta disso. Em alguns casos eles inventaram histórias sobre o que acontecia nos campos de concentração. Tem uma cena com um xadrez humano que é totalmente fictícia, mas segundo seus críticos isso abre a possibilidade de que as pessoas neguem que o Holocausto realmente aconteceu. É uma crítica factual, né? Não é exagero. A série também força a barra do lado da violência, né? Mas enfim, é um tom até tarantinesco, e é sempre engraçado ver nazista morrer, né? Em situações que o humor, inclusive, é colocado como um tempero para essas situações, mas ao mesmo tempo há nazistas em ação, né? E essa violência é meio desnecessária, mas ao mesmo tempo esse é que é o equilíbrio que a série quer usar. Tem dois grandes plot twists no final do último episódio, dando a entender que vai ter uma segunda temporada. O primeiro é meio forçado, mas tudo bem, tem uma história narrativa. O segundo é meio de ficar de cara, que é perto da última cena. Mas recomendo, é uma série divertida, uma série que tem esse viés pesado, mas ao mesmo tempo funciona. É uma boa série. Não é das grandes séries do ano, mas vale a pena, diverte. Outra dica também é um livro do crítico inglês Clinton Heyling, chama-se Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um ano na vida dos Beatles e amigos. É um livro que foi escrito em 2007. O Clinton Heyling é um dos principais escritores sobre música da atualidade, né? Faz tempo. Ele tem um livro que é um clássico, que chama Bootleg, que conta justamente a história dos piratas, dos discos piratas, né? Antes dessa pirataria de simplesmente disco falsificado, né? Disco sendo vendido, disco que normalmente é vendido em loja sendo vendido em camelô. A pirataria que era mais conhecida eram justamente discos não oficiais, e o Bootleg é esse livro que ele conta a história dessa pirataria. É um livraço. E esse Sgt. Peppers, que saiu no Brasil pela Conrad, né, editora que nem existe mais, mas dá para encontrar o livro por aí. Ele conta não só a história do Sgt. Peppers, mas de todo o entorno
ao redor desse disco. Fala dos Beatles, óbvio, né? Fala dos Beach Boys, fala de Bob Dylan, fala do Velvet Underground. Ele até tem uma citação, procurei aqui, fala assim, enquanto as pessoas não sabiam que o disco mais revolucionário dos anos 60 estava sendo gravado, enquanto isso, em Nova York, enquanto isso os Beatles estavam gravando o Sgt. Peppers. Ele conta a história, ele conta justamente a história do disco, né, mas também explica a centralidade do disco na história da música pop. É um livro muito didático para quem não conhece nada, e um livro também muito aprofundado para quem já conhece. E aí esses vários personagens também entram em cena, sei lá, o Pink Floyd, que gravou o primeiro disco de estreia no estúdio ao lado em que os Beatles gravavam o Sgt. Peppers, enfim, é um livraço. Vale tanto para quem é neófito, que não conhece direito, só conhece as músicas, se muito, e quem não conhece também pode entrar no livro como um guia para conhecer essa transformação musical que aconteceu no final dos anos 60, quanto para quem é fã desse período. Mais uma dica aqui, também uma certa psicodelia, é o disco Oranges and Lemons, do grupo Ecstasy. Ecstasy é mais conhecido, XTC, né, como se escreve, ele é mais conhecido por ser uma banda pós-punk. Tem discos clássicos ali no começo dos anos 70, dos anos 80, mas à medida que a carreira dele foi desenvolvendo, o vocalista principal, letrista, compositor, o Andy Patridge, começa a desenvolver medo de palco e ele para de fazer show. E aí nesse período ele justamente faz a comparação, parar de fazer show com quando os Beatles pararam de fazer show, e aí ele resolve trabalhar no estúdio. E o Orange and Lemons, que é o disco que o trio lançou em 1987, saiu no Brasil, inclusive, na época, né? Acho que esse vinil é brasileiro, é isso aí que eu comprei na época. Ele tem essa coisa da psicodelia Beatle, mas colocada num contexto anos 80. Ele não é propriamente referencial, ele não tem tanta citação à psicodelia Beatle, é mais uma coisa de vibe e de humor, mas em termos instrumentais, em termos de gravação, é um disco dos anos 80, é bem curioso e muito, muito, muito bom. É um dos meus discos favoritos que eu escutei quando eu era moleque, então até hoje ele me acompanha com carinho, e queria compartilhar isso com vocês. E quem vai dar a dica de hoje é a minha querida amiga Roberta Martinelli, que dá dicas inclusive para quem tem filho em casa. Diz aí, Roberta. Oi, Matias. Estou aqui para participar do Climatias da minha dica, da minha quarentena. Primeira coisa é, quando você for gravar um vídeo, não deixa a panela de pressão no fundo, porque esse som pode vazar. Isso está acontecendo nesse momento, mas a vida real tá assim. Todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo tudo, e essas coisas acontecem. Eu tô com a Rosa, né, que é pequenininha, minha filha, que tem 1 ano. Então a dica número 1 que eu tenho é: libera a parede de casa. Olha só. Muito bom isso. Liberei a parede, tá vendo? E ela acordou. E uma outra dica de leitura, depois que você liberar a parede enquanto o bebê dorme, é esse livro aqui, do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, que eu li agora, terminei agora há pouco e recomendo demais. Um belíssimo livro, um retrato do Brasil rural, um romance maravilhoso. Super indicado. Beijo. Beijo de longe. Beijo de longe, Roberta. Obrigado pelas dicas. E lembrando também que eu comecei uma das promessas que eu fiz aqui. Só tá no meu canal do YouTube, ainda vou gravar o segundo, mas eu já fiz um comentário sobre o primeiro episódio do Westworld. Acabei de me lembrar que eu misturei o primeiro com o segundo, um trecho, mas isso não é propriamente um problema, porque é um teste. E já tá lá no canal do YouTube, eu não vou colocar no IGTV, tem que ir pra lá. E outros vídeos aparecerão lá em breve. É isso, encerrando aqui o programa de hoje. Amanhã continuamos tudo de novo. Bom dia.